Oi todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as Crônicas de Arthur na visão do Bernard Cornwell. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Rei do Inverno. Oi todo mundo, eu sou Verônica Spar, vocês estão no Sparrice, sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu já tinha dito na introdução, hoje vamos conversar um pouco sobre o Rei do Inverno do Bernard Cornwell. Eu optei por uma questão de espaço, uma vez que eu moro em uma residência bem pequena, por comprar as edições de bolso desse livro, tá? Esse livro ele sai pela editora Record. Ele é maior do que isso aqui, mas eu preferi essa edição e a mim foi cômodo ler e tá tudo bem. Isso aqui nós vamos então conhecer o romance geral da vida de Arthur, mas de uma outra visão, né? Se você já teve algum contato com as lendas arturianas, obviamente você conhece ali o herói, que é o grande rei Arthur, e que tem a sua história com figuras míticas como Merlin, Morgana, Vivian e outras, né? Que tem aí a sua grande paixão como Guinevere e o seu amigo Lancelot, e que defende a terra de Camelot com a sua Excalibur, né? Então isso não é nenhum spoiler, porque isso é a lenda arturiana. E o que eu acho muito interessante é que o Bernard, ele foi atrás de registros históricos, tá? Para tentar embasar melhor a sua história, né? Então ele foi atrás de registros arqueológicos, históricos, ele aproveitou muito de sua época em que trabalhava fazendo pesquisas e curadorias ali para a BBC, para ter acesso a esses arquivos, a esse material especial, e a partir disso ele compôs um romance que torna Arthur um homem muito mais real, muito mais palpável. Se ele realmente resistiu ou deixou de existir, fica a critério aí da imaginação de cada um, tá? Mas aqui nós chegamos mais próximo do que talvez tenha sido o homem que inspirou a lenda, sabe? O homem Arthur, né? O homem que inspirou esse encantamento pela Távola Redonda e, enfim, por Camelot, por toda essa história magnífica. Então, esse é um tipo de um reconto, né? Um recorte que o Bernard faz de uma maneira mais humana. Se já leu As Brumas de Avalon, por exemplo, você sabe que há um envolvimento muito grande ali de coisas fantasiosas, né? Até mirabolantes, que acontecem e fazem com que o Arthur ele chegue então ao trono e tudo mais. E já aqui nós vamos ver uma história completamente diferente, até porque isso não é spoiler. Arthur, ele não é necessariamente a figura do rei, tá? Apesar de assim ser considerado pelos homens. Então você vai descobrir o que eu quero dizer com isso quando você ler esse livro aqui. Então, o Rei do Inverno, nós começamos aí quando Arthur, ele se propõe, ele faz um juramento ao Uther de Pendragon, que é o seu pai, de que vai proteger, né, quem vai legar realmente ali o trono, que não é ele, tá? Então aqui você já sabe que as coisas vão ser diferentes nesse sentido. Sim, Arthur é irmão de Morgana, ainda assim, mas as coisas acontecem de um jeitinho um pouquinho diferente. E aí nós vamos acompanhar então a hora em que chega o momento de Arthur cumprir com o seu juramento e proteger ali então aquele que será o rei, né? Enquanto ele ainda não está nesse período de ser o rei, é Arthur que toma conta ali das coisas e ele vai precisar colocar paz na Dumônia, que é onde fica ali o reino, e ele vai precisar contar com seus amigos leais. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que quem narra a história em primeira pessoa não é o Arthur, é um amigo dele chamado Defel, tá? Eu vou deixar o nomezinho escrito aqui porque eu acho que é assim que se pronuncia segundo as notas que tem aqui do autor. E, bom, o Defel ele conta então a história, ele está escrevendo a pedido de uma rainha chamada Rainha Igraine, que não é a mãe do Arthur, apesar de ter o mesmo nome, já é uma época mais à frente do que a história aconteceu. Arthur já é uma lenda, as pessoas já têm aí certa desconfiança de será se ele realmente existiu ou não. E Igraine sabe que Defel ele teve contato com o verdadeiro homem, que era então Arthur, e ela resolve pedir que ele escreva essa história para ser preservada. E ele começa fazendo então esses registros. E é interessante que à medida que ela vai lendo esses apontamentos, né, o livro ele é dividido em partes, e cada uma dessas transições de partes há os apontamentos da Igraine, como nós estamos fazendo aqui agora, né, como se ela estivesse fazendo uma resenha, discutindo o que ela leu ali com que do que Defel anotou para ela, do que ela descobriu durante a leitura, das coisas que ela se surpreendeu e descobriu que eram mentiras ou que não aconteceram como ela sabia das lendas que contavam quando ela era pequena e tudo mais.
E a gente vai se deliciando com esses apontamentos também, sempre nos começos, né, ali das partes. E esse livro, então, ele vai mostrando pra gente o começo dessa jornada desse homem que se propõe a cuidar de um reino e cuidar de um rei. Nós vamos ver como é que ele conhece a Guinevere, como é que se desdobra ali o casamento dos dois, como ele conhece então Lancelot, quem são as outras figuras que ficaram tão marcadas na história de Arthur. O Defel, ele é um personagem que, se você não conhece muito dos livros das lendas arturianas, talvez nunca tenha nem ouvido falar dele, porque ele foi um personagem que, como a gente diz hoje, ficou esquecido no churrasco. E aqui o Bernard traz ele de volta como alguém, uma figura muito importante, uma figura que estava realmente presente nos maiores acontecimentos aqui da vida de Arthur. É interessante também que a figura de Merlin, na verdade, aqui, ele é, sim, um druida, né? Um homem ali, um sacerdote das pessoas ali. E tem também a Vivian, ou Nimue, né? Fica aí a seu critério. No livro eles vão usar mais o nome Nimue do que Vivian, tá? E eles são figuras diferentes das que são apresentadas na lenda como nós conhecemos comumente, porque eles mesmos dizem que a base mítica das coisas que as pessoas acreditam está tudo aqui, ó, sabe? É questão de você fazer um truque e você ser tão seguro daquela informação e daquele truque que você tá fazendo, ao ponto de fazer com que a pessoa acredite que aquilo é real. Então eles mostram em muitos momentos que muitas das coisas que talvez a lenda ela tenha estendido na vida e como coisas que aconteceram, na verdade eram truques que eles fizeram, história que eles contaram de uma maneira tão segura que as pessoas passaram a acreditar que era daquele jeito mesmo. Merlin é uma figura que pouco aparece nesse primeiro volume, mas quando ele aparece a gente morre de rir, porque ele é ácido, ele tem um humor muito incrível, gente. Ele é aquela pessoa, sabe, que não tem paciência para pergunta besta e que aí vai responder sem papas na língua. Ele é esse tipo de ser humano, extremamente inteligente, calculista, presta muita atenção a detalhes que às vezes os outros deixam passar despercebidos, e é isso que faz com que ele tenha toda essa aura, essa coisa, né? Nimue também é uma personagem bem diferente da Vivi apresentada ali em As Bromas de Avalon, tá? E, bom, é uma figura estranhíssima, é uma figura que tem um papel, que desempenha um papel muito importante nesse primeiro livro, e que você vai aprendendo a gostar à medida que você vai vendo tudo que ela teve que passar para chegar onde ela chegou. A Morgana também é bem diferente da Morgana apresentada em filmes, em contos, em recontos, em recortes, etc e tal. Ela é uma Morgana muito áspera, é uma Morgana muito introspectiva, é uma Morgana que não permite a aproximação direta do leitor. Então você não consegue se afeiçoar tanto como talvez você se afeiçoe se ler as lendas arturianas de um outro canal. O que eu mais gostei de tudo foi que, sim, quando você sai da leitura deste primeiro volume, você sai achando Arthur um homem que realmente tenha existido, inspirado toda a lenda que está ao redor dele até hoje. O jeito que o Bernard ele tem de costurar os acontecimentos, de falar a respeito das coisas, é um jeito totalmente diferente. Acho que eu nunca li uma batalha e, principalmente, eu nunca tinha entendido uma parede de escudos tão bem quanto eu entendi depois que eu li esse livro. Sério, a construção de batalha dele, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. É impecável, é incrível demais. E é uma sequência que, ao mesmo tempo que você fica ali tenso de acompanhar uma batalha, você fica também curioso, porque ele vai te dando detalhes que você sabe que você jamais teria conhecimento, porque obviamente você não estaria ali em 480 depois de Cristo para ter base desses conhecimentos. E é sobre isso também que o livro logo no começo ele toca, né? Quando foi que Arthur existiu de verdade? E aí ele traz uma série de notas de várias datas diferentes e chega à conclusão, então, de que talvez tenha sido ali em meados de 480 depois de Cristo, e é durante esse período, então, que o narrador, que é o Defel, ele resolve contar, então, a história aqui. Defel. Eu acho que é assim. Toda hora eu erro o nome. Mas é isso. Eu vou deixar, então, aqui pra vocês, como sugestão de leitura, uma leitura que eu gostei demais de fazer durante a Maratona Literária de Verão, que aconteceu no canal do Geek Freak, né, do Vitor Almeida. E, gente, eu saí dessa leitura com o livro cheio de marcações, que eu já fiz várias anotações, que eu tirei vários quotes que eu gostei, e principalmente recortes da história que eu gostei demais de conhecer. Eu vou deixar esse primeiro volume aqui como uma sugestão muito grande de leitura para quem quer conhecer a escrita do Bernard Cornwell, mas principalmente para quem quer ter um contato com uma
história do Arthur que seja mais possível, mais palpável, mais humana, mais próxima de nós. Afinal de contas, não são os nossos heróis todos humanos aqui. Vou ficando por aqui, deixo vocês instigadinhos para ler esse primeiro volume. Saibam para vocês que eu dei 5 estrelas para esse livro e daria muitas outras se os aplicativos de estrelas tivessem mais dessas. E eu só posso indicar a leitura porque é um senhor livraço. Um beijo para todo mundo e a gente se vê então na sequência.